preparados para ouvir a palavra de Deus? Vamos começar com Cantares de Salomão, em que o noivo fala algumas coisas para a noiva, e aqui é Jesus falando para a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. O dia que ele voltar, vai dar o casamento dele com a igreja, que nunca mais vamos nos separar dele. Nós nos céus, no outro mundo com ele, por toda a eternidade. Coitado daqueles que estão rejeitando o convite. Por que a pessoa não averigua se realmente Deus é o que ele diz que ele é? Se ele cura, como nós mostramos que cura, deve averiguar, porque quem averiguar vai ver. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Mas a pessoa põe uma coisa bobeira, pega uma filosofia contrária à palavra de Deus e fica naquela ali martelando: não, porque eu sou assim. Não é não, você foi criado por Deus para ser abençoado, para receber essa palavra. Cantares é antes do Isaías, depois vem Isaías. Eclesiastes, Cantares e Isaías. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Diz assim o Cantares, capítulo 2, começando o primeiro versículo, Jesus falando: eu sou a rosa de Saron, a rosa mais linda que o mundo nunca viu igual, é Jesus. Quando você estudar Jesus, vai dizer: mas Senhor, o Senhor é muito lindo, hein? De caráter, olha, de bondade, o Senhor é benigno, porque a benignidade do Senhor se chama também esperança bondosa ou bondade esperançosa. Aí essa aí é a causa de não ser consumido, além da misericórdia. Porque quando ele criou o ser humano, permitiu que eu viesse à luz, que você viesse, que qualquer pessoa viesse, foi para nós conhecermos a ele e vivemos com ele para todo sempre. Como eu disse, há pessoas que numa birra boba não querem se dobrar diante da verdade. Prove e vejam que ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele falou dos vales normais, que nenhum deles se vestiu como o Deus vestiu os lírios. Nem mesmo Salomão conseguiu vestir aquelas plantinhas que existem o lírio aí. Eles são especiais, mas ele é o lírio dos vales, são como ele. Em outras palavras, nós somos esse lírio que ele falou. Nós somos vestidos espiritualmente de uma beleza tal que o inimigo morre de raiva, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, aceitamos Jesus, Deus começa a nos preparar para o grande casamento. A cada dia nós vamos melhorando mais, a gente vai aprendendo mais de Cristo, conseguindo mais e vencendo mais e tirando as coisas erradas, vamos nos purificando. Aí ele diz assim: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Então, vamos ver agora o que ele fala para nós. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Ela falando agora para ele: tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Irmão, você já pensou? Aquele que o Salmo 91, deixa eu pegar aqui para não citar mal, porque a palavra de Deus não se pode citar a não ser quando está do jeito que está escrito, que senão vai ficar para sempre. Mas um dia você citou errado, né? Então, antes que chegue esse dia, que não vai chegar nunca, a gente vai ler aqui no Salmo 91, como ele diz. Essa Bíblia é boa, mas a folha é tão fininha que... Agora, pronto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo dele? Palavra. A sombra do Onipotente descansará. Então nós vamos descansar à sombra dele. E direi do Senhor. Bom, aí continua que não é mensagem. A mensagem está ali no Cantares. Vamos voltar ao Cantares agora 2. Vem eu também com a minha Bíblia fininha, já encontrei. Qual é a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. A igreja falando para ele:
É o noivo falando para a noiva, a noiva falando para o noivo, e nós aqui estamos falando. Mas nós temos que desejar a sombra dele, que ele esteja tão perto de nós, que a sombra dele nos cubra. A sombra do Onipotente descansarás. Senão nós não vamos ficar descansando, vamos ficar só sendo oprimidos. Hoje nós passamos um testemunho aqui, mas que testemunho bonito, irmão. Cada dia eu me alegro com esse testemunho. A senhora, ela tinha um problema sério, de um tumor na cabeça, estava em tratamento. Aí ela, na reunião da igreja dela, que é lá no Rio Grande do Sul, nossa igreja, o pastor orou e ela sentiu uma coisa esquisita. Ela correu para o banheiro. Agora, eu não sei como é que Deus faz isso, você me perdoa. Deus tirou aqui e pôs no estômago dela, que ela tinha que ver. E ela começou a vomitar sangue ali e uma coisa não passava. E ela fez uma força e passou, era um troço assim de pus e tudo. Foi o doutor e disse, onde é que você operou? Não operou em lugar nenhum. Operou? Não tem mais? Está aqui o exame e tal. Não, foi na igreja que Jesus fez. Coisa séria, pessoal. Aí ela ficou com labirintite depois. Essa sequela não tem nada uma coisa com a outra. É o demônio querendo tirar a fé dela. E ela perseverou. Vai em Porto Alegre, no dia que eu estava lá, fiz oração pessoal da labirintite. E ela foi curada completamente. Se você foi curado de uma coisa, 2, 3, 10, e agora está aparecendo mais, é o demônio. Você resista, porque você é principal, é importante para Jesus. Você tem que procurar a sombra dele e debaixo dela se assentar, ou seja, se colocar. Você, quando vai orar em nome de Jesus, não é uma mágica, não. Você está no nome dele representando. É como se você fosse um advogado, tivesse uma procuração e fosse representá-lo em juízo ou fora dele. Então você chega em nome de Jesus. Vai orar, você vai enfrentar a força do mal, você vai enfrentar, mas em nome dele. Acabou. Você não tem sequela nenhuma. Não tem a mínima possibilidade de uma pedrinha do inimigo tocar em você. Deus protege você completamente. Então você vai assentar da sombra dele. Essa palavra que mexeu comigo. Qual a macieira entre as aves do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito, não deseja pouco não, meu irmão. Deus, eu quero me assentar à sua sombra. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela, e você se assenta, me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. O que Deus der para você, pode ter certeza que é a melhor coisa que poderia haver. Se Ele entra na sua vida financeira, é para melhorar você. Se Ele entra na sua vida conjugal, é para acertar as coisas e melhorar. Se Ele entra na sua vida familiar, relacionamento com os amigos, é para melhorar. Nós viemos para o Reino de Deus não para dar escândalo, carteirada, bancar o bobo, não. Nós viemos para o Reino de Deus para amar todas as pessoas, até aqueles que nos perseguem. Porque quando uma pessoa me persegue você, essa pessoa está na sua mão. Ao invés de odiar, dizer, Deus, acaba com essa pessoa, nunca pensa um negócio desse. Deus abençoa essa pessoa, faz ela entender que ela está fazendo uma maldade para quem é santo diante de ti. E Deus vai e fala no coração dela, ela para, vai examinar o Evangelho, dá um dia está do seu lado, adorando a Deus em nome do Senhor Jesus. Então, o seu fruto é doce ao meu paladar. Aí ela diz, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Então ele vai levar você para a sala do banquete, onde você vai comer, vai se alimentar, para poder resistir às forças do mal. E o estandarte dele, a bandeira dele sobre você, tudo que ele tem para você é o amor. Deus não tem nada que não seja o amor. Se ele pôs você numa missão, missão de amor. E no amor você vence e Deus vai lhe dar essa vitória. Amém?